O canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do Sistema CNA-Senar em 2016. Vamos também apresentar as perspectivas para 2017. Hoje o nosso assunto é o trabalho da Comissão Nacional de Hortaliças. E para conversar comigo, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, José Eduardo Brandão. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lara. É um prazer estar com vocês. Neste levantamento, balanço de 2016, os problemas climáticos afetaram o setor? Isso. Nós, inclusive, colocamos como tema principal do balanço que fizemos nesse ano, esse tema, como problemas climáticos, elevaram os preços das principais hortaliças do primeiro semestre de 2016. A elevação de preço está ligada diretamente à questão da baixa produção e da quebra de safra. Como em outras culturas, a exemplo da fruticultura e em outras culturas do agro brasileiro, as hortaliças sofreram demais esse ano por conta das adversidades climáticas em todas as regiões produtoras. Hortaliça é produzida geralmente por pequenos produtores, a sua grande maioria, e espalhadas em todo o Brasil. Basicamente nas regiões dos cinturões verdes das capitais e algumas produções um pouco mais tecnificadas, mais para dentro do país e dos estados. A questão climática afetou. Houveram informações que no sul do Brasil, por questões de geada, de frio, nós tivemos perdas de até 30% nas hortaliças cultivadas em campo aberto. É bom que se diga isso, que essa questão do clima foi muito menos incisivo e muito menos impactante nas hortaliças cultivadas em estufas, que hoje é uma realidade que está crescendo muito, então vamos falar disso um pouco mais para frente. E no Nordeste, por questões de estiagem, o cálculo das perdas estão em torno de 20%. Esses dados são dados que nós pegamos com os produtores e que nós buscamos junto ao Instituto Brasileiro de Hortaliças e alguns dados também com os SEASAs, que são responsáveis pela distribuição da maior parte das hortaliças que são produzidas nesses estados. Então essas foram as regiões mais afetadas? Nós tivemos, como uma forma geral, a gente teve sul do Brasil com as questões de um pouco de seca, mas mais chuvas e geadas também. E no Nordeste a questão foi quase que 100% a questão da seca. Quando fala Nordeste, você já assimila a questão da seca. Então, a seca do Nordeste esse ano foi muito mais incisiva com a questão das hortaliças, mesmo porque vocês sabem que as hortaliças, a grande maioria da produção, exige uma quantidade de água um pouco maior e a grande maioria delas são irrigadas. Então, com esse problema da falta d'água, muitos lugares houveram, inclusive, o Estado interferindo por conta da falta de água para dessedentação humana, que é uma prioridade, o Estado colocava limites na quantidade de água para liberar para esses produtores. E esses limites, a gente não pode dar um pouquinho de água só e depois dar outro tanto, a planta não espera. Então, quando essa quantidade de água oferecida não chega no parâmetro que a planta exige para produzir, ela entra em uma questão de um estresse hídrico e a produtividade, quando não é zero, ela cai pelo menos pela metade. Dá para se entender, porque é um ciclo curto e a exigência é grande, né? Principalmente para se ter uma boa qualidade nesse desenvolvimento. Exatamente. Agora, é possível mensurar, então, as perdas do setor por causa do clima? São números que nós tentamos buscar para que a gente pudesse colocar um pouco mais de prioridade nas informações, mas o que a gente conseguiu de forma geral é dizer que na região sul a gente pode dizer com certeza em torno de 30% de quebra e na região nordeste em torno de 20% de quebra. Se você colocar isso no contexto geral de produção de hortaliças, isso vai dar uma queda significativa para o produtor e afetar diretamente nos preços ao consumidor. Então, é uma cadeia, é uma sequência de problemas que atinge do produtor ao consumidor, né? Porque o consumidor vai ter um preço maior. Inclusive, a gente está colocando aqui que essas adversidades climáticas influenciaram nos preços praticados nesses SEASAs, principalmente o CEAGESP, que é a maior central de distribuição do Brasil de frutas e hortaliças, que tiveram preços praticados em 2016 muito superiores aos praticados no mesmo período do ano anterior. Em 2015, onde nós não tivemos todos esses problemas, os preços foram bem menores do que em 2016. E aí, aquela velha história da sequência que eu te falo. A seca, baixa produção, aumento do preço, menor consumo, o produtor perde da outra ponta. Então, você fecha esse ciclo de coisas ruins
E esse ano, 2016, é um ano que a gente não pretende muito que ele fique no coração, a gente quer que ele passe e que essas questões climáticas, que São Pedro ajude a gente possa produzir de forma melhor no próximo ano. É um ciclo inteiro dessa cadeia produtiva, como você colocou, que o produtor perdeu e também saiu perdendo o consumidor. Existe toda a influência na inflação? O consumidor pagou mais caro porque com a baixa produção, aquela questão da oferta e da demanda, o produtor pagou mais caro porque com a quantidade de produtos chegando menor, o preço sobe. E o produtor também teve que embutir no preço de venda ao varejo, no preço de venda ao distribuidor, aquele prejuízo que ele tomou no custo de produção. Sem água, o custo de produção é muito mais elevado, ele produz menos e essa divisão no todo eleva o preço do produto, atingindo diretamente o consumidor. Ele conseguiu dimensionar esse aumento de custos? O aumento de custo colocado pelos produtores que nós tivemos acesso pelo Instituto Brasileiro de Hortaliças, houve um aumento de custo não só por esse assunto, né? A questão da água traz um aumento de custo, mas existiram outros problemas. Por exemplo, os insumos utilizados na produção de hortaliças são insumos, na sua grande maioria, dolarizados. Por exemplo, fertilizantes, né? Alguns agroquímicos que são utilizados são dolarizados, principalmente os fertilizantes. E por serem dolarizados, com a alta do dólar, esses insumos tiveram um incremento no seu custo. E, tendo o custo incrementado, o custo de produção subiu. A gente estima que esse custo de produção ficou maior em relação a 2015, em torno de 25%. 25% de aumento. Então, o efeito dólar, ele pega bastante em relação a esses insumos. Quais os principais insumos que hoje o produtor ele teve que reduzir o uso desses insumos, teve que reduzir a produtividade ou não tem como escapar disso? Esse é o problema. Se ele tivesse que reduzir o custo, a utilização desses insumos, automaticamente ele ia ter uma redução de produtividade mais do que a questão da falta d'água ia trazer para ele. Então ele teve que utilizar a quantidade que ele tinha usado normalmente. Só que por ter usado essa mesma quantidade e o preço do ano passado ser 1 e desse ano passado ser 25%, 30% maior, ele teve que repassar esse custo para o produtor. Isso aqui mostra bem esse gráfico, claro, que eu fiz para vocês, o preço médio da batata produzida no CEAGESP nos 2 anos, nos anos 2015 e 2016. Né? Esse é um gráfico que foi elaborado por nós, mas com informações do CEPEA, né, que acompanha esse custo, e você vê aqui que de janeiro até mais ou menos junho, você teve um aumento significativo nos preços praticados no CEAGESP ao produtor rural. Né? Isso aqui é demanda dessa questão da seca, principalmente, né? Os preços ficaram elevados da batata e também dessa questão do aumento do custo de produção por conta da dolarização dos insumos. Com a volta das chuvas, que começou a partir de agosto, começou a melhorar a situação, automaticamente o produtor começa a reduzir os seus custos e repassar esse preço para o varejista e o distribuidor, que chega ao consumidor final. Chegando no mês de outubro, quando a gente viu, entre setembro e outubro, mais ou menos no mesmo preço que estava sendo praticado no ano passado. Né? Então, para você ver como a influência de alguns fatores adversos à nossa vontade, estou me colocando como produtor, causa esse impacto significativo em toda a cadeia. A batata é um exemplo disso aqui. É um exemplo. Agora, essa organização, em relação à logística, também é difícil de você mensurar o que foi o custo Brasil para hortaliças? A questão de logística é uma questão que vem sendo tratada por nós há muito tempo e que a gente espera que mude o mais rápido possível. A questão da logística traz a seguinte forma. Nós temos estradas horríveis, né? Nós temos acondicionamento muito mal feito dessas verduras. Eu já estive aqui há algum tempo atrás falando sobre esse assunto, é um assunto que a gente tem que bater sempre. As hortaliças e as frutas são produtos altamente sensíveis e com a perecibilidade muito rápida, muito ágil. Então, tem que ser tratado de forma diferente de outros alimentos. Então, a mudança da forma com que o produtor trata, da forma com que o produtor tem um pós-colheita, da embalagem e acondicionamento dessas frutas e verduras, do transporte, né, em estradas melhores, acondicionadas de forma melhor, para que chegue ao produtor de uma forma mais apresentável e com as qualidades que a gente vende, que a gente diz.
Consuma frutas e verduras porque isso é maravilhoso para você, consuma frutas e verduras porque você vai emagrecer e realmente já é sabido por todos que na dieta do brasileiro o consumo de frutas é muito importante. E a gente, para buscar isso, nós vamos ter que se adequar a essa situação de logística e de acondicionamento. Esse ano se discutiu bastante essa questão de embalagens também, né? Muito, muito, muito. Projetos de lei que foram impetrados, colocados. O projeto 3778, que regulamenta, é um marco regulatório para essa embalagem, onde obriga o produtor a ter um padrão de embalagens para que ele não possa colocar aquela caixa de madeira, ou seja, lá na lei está que se ele utilizar a caixa de madeira, ele tem que, não pode reutilizá-la, tem que ser descartável. Se ele utilizar a caixa padrão, ele pode reutilizá-la desde que ele higienize, porque essa caixa de transporte traz bactérias e outros agentes que podem contaminar os frutos. Então, o que a gente precisa, e que a CNA está lutando para isso, é fazer uma regulamentação desse setor e ter essa lei como marco regulatório para que daqui para diante a coisa seja mudada e beneficie todo mundo, tanto produtor como consumidor. O setor esse ano teve muitos debates, né, em relação para melhorar essa questão da embalagem e também teve a questão deste ano, que vocês colocaram muito este ano, em relação aos defensivos específicos para as pequenas culturas. Esse um grande problema, um grande gargalo, aquela questão das minor crops, né? Ou seja, o produtor rural, o produtor de hortaliça está na ilegalidade involuntária e ele não tem uma grade de defensivos suficiente para que ele possa conduzir a sua lavoura. E por esse motivo, ele não tendo esse defensivo à disposição, ele utiliza defensivos agrícolas que são colocados para outra cultura, para a cultura dele. E isso bota ele numa ilegalidade involuntária, que a gente chama. E com isso, esse ano foi um foco tentar mudar isso. E a gente culminou agora com a Anvisa publicando dizendo que 99% das amostras analisadas estavam sem contaminantes e eram seguras para consumir. Isso para nós foi uma vitória incrível e a gente tem que comemorar muito. Vamos entrar em 2017 com a alma lavada em relação a esse tema. Quer dizer que esse ano avançou, pelo menos, nessa questão? Muito. Porque a CNA tem uma participação decisiva em cima disso, né? Trabalhamos muito com a Anvisa para que a Anvisa primeiro mudasse a forma de análise e mudasse também a forma de comunicação, né? Porque a comunicação é tudo, né? Vocês são comunicadores, sabem. Se a gente fala para o produtor uma coisa de forma diferenciada, ele vai entender aquilo ali e vai ter um caos. E o produtor vai ser prejudicado demais. E esse ano a gente teve essa vitória com essa divulgação diferenciada, onde mostrou que o produtor não é o vilão, mas sim tenta ajudar. Chegar até o consumidor a informação de uma forma correta, né? E muda toda a situação. Exatamente. A forma correta, a forma como que tem que ser feita, né? Essa foi a nossa luta. A CNA foi pontual nisso e conseguiu o apoio da Anvisa, do Ministério da Saúde, que nos entendeu nossa exposição de motivos e fez essa alteração. Ok, então, assessor técnico da CNA, José Eduardo Brandão, nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sai daí, e nós retornamos depois e continuar falando sobre balanço 2016, perspectivas para 2017 nas horticultura. É um instante só.